Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais outra live. Essa é a sexta minha desse dia. Ainda vou fazer mais uma, a derradeira, a sétima noite. E hoje eu tive a oportunidade de sair agora há pouco da live sensacional com Maria Berenice Dias, que está aí disponível no meu Instagram neste momento. E vou ainda fazer uma sobre direito médico com Alessandro Timbó, que é um talento na nova geração de professores. Mas agora, nesse momento, eu vou trabalhar numa perspectiva menos jurídica e mais do ponto de vista pragmático. Eu vou conversar com o Dr. BIH, aqui da Bahia, né, que é a Associação Baiana aí dos hotéis, para saber como é que está a realidade desta importante atividade econômica num estado que é, basicamente, que tem muitos pontos relacionados à indústria turística. Doutor Luciano, que bom recebê-lo. Estou já te vendo aqui Boa ao noite, vivo. doutor Rodolfo. Tudo bem? Como é que Como tá? estamos? Tudo Só na um minuto, paz? só um Olha minuto. lá, você vai e volta. Fechou ali a janela. Muito bem. Então, Fechou a estamos aqui no cortina. escritório ainda, na luta aí. Entendo Esses dias perfeitamente. agitados aí que a gente tem enfrentado aí, né? Mas estamos indo. Exatamente. É um período complicado e, na verdade, nós estamos aprendendo a lidar com a pandemia, aprendendo a lidar com o isolamento, com a quarentena. Tem sido uma oportunidade da gente exercitar novas competências, novos talentos e aprender, muitas vezes, a lidar. Porque o isolamento é o isolamento presencial, mas não o isolamento social do ponto de vista das relações com a sociedade que a gente vive. E eu, desde que entrei aqui em isolamento, eu sou do grupo de risco, então tenho que ficar isolado realmente. E aí, dentro desse ponto, eu digo, olha, quem não vive para servir não serve para viver, é uma máxima de Mahatma Gandhi. Então eu disse, olha, entrei numa maratona de lives, tenho feito 3, 4 lives por dia. Hoje é um recorde. Hoje, na verdade, bateu, na verdade. São 7 lives hoje, praticamente eu Parabéns. estou aqui o dia todo em Imagino. lives, mas, e claro que a meu campo de atuação é o campo jurídico, é o campo que eu atuo, mas eu tenho me permitido, né, dentro desse universo, ter a oportunidade de conhecer pessoas da sociedade como um todo. Então, já entrevistei um médico para saber a realidade nos hospitais de referência aqui em Salvador. Já entrevistei um casal em Portugal para compreender especificamente como é que é ficar nessa quarentena em outros países e a gente ouvir, porque a gente está vivendo hoje no universo de fake news, né? Então, a gente precisa realmente ter formação precisa dos fatos. E aí, eu tive a oportunidade de dizer, olha, vamos conversar com o doutor Luciano, o meu amigo Alessandro Canella, que foi meu colega lá no Vieira também, sempre falou sobre isso. Então, vai ser uma oportunidade ótima. Conseguimos achar uma data e ter a oportunidade de ouvir um pouco, porque eu estava falando sobre essa questão. Nós somos da Bahia, nós estamos na Bahia, um estado que tem uma vocação turística evidente pela sua história, pela sua cultura, pelas suas belezas naturais, e que tem toda uma estrutura hoteleira que vive em função disso, né? E aí o que é que tem acontecido, né? Com a situação da pandemia, né? Nós temos aí um cancelamento de uma enorme quantidade de eventos, de voos e das reservas, agora inclusive respaldadas por uma medida provisória, a MP 948, e Sim. é preciso ouvir quem está na frente da luta da atividade hoteleira para saber qual é a situação. Então, dentro dessa linha, eu quero dizer da boa noite, temos a terceira maior rede hoteleira do país e precisamos compreender como é que tem sido o impacto da pandemia nessa realidade. Doutor Luciano, a palavra é sua. Eu vou escrever aqui o tema para que todos nós podemos compreender aqui. A palavra é sua, querido. Boa noite, doutor Rodolfo Pamplona Filho. Dizer que é um prazer estar participando aí de suas lives. A gente também acompanha. E quando eu mandei a divulgação, né, dessa live, muita gente, não, já acompanha o doutor Rodolfo.
Tenho certeza que vai ser uma live muito dinâmica, né? Então, realmente a hotelaria aqui na Bahia, ela tem uma atividade e ela tem uma representatividade no cotidiano das pessoas muito grande, né? Porque nós tínhamos uma estimativa, quando eu digo hotelaria, eu até abranjo um pouco mais e me refiro ao turismo, né? Porque o turismo, a hotelaria é um dos setores que está dentro, ligado ao turismo, né? Essa vocação turística Essa da vocação Bahia como um turística todo. que temos aí certamente em torno de quase 1 milhão de pessoas que vivem ao redor, nos empregos diretos, indiretos, as famílias, né? Os municípios, tem municípios que a participação turística chega aí a quase 40% do seu PIB. Aqui em Salvador é 20%, na Bahia no consolidado é 8%. Então, o Aqui, dando turismo... um testemunho também na minha condição de juiz, eu sou juiz na capital, né? Estou na atividade da magistratura há cerca de 25 anos, mas eu fui juiz. Eu fico dizendo que eu brincava, dizendo que cada comarca que eu fui juiz antes de ser titular em Salvador era um paraíso tropical equivalente. Eu fui juiz em Teixeira de Freitas e tinha jurisdição lá de Abrolhos, né? Eu fui juiz em Eunápolis, com a jurisdição de Porto Seguro, Arraial da Ajuda e tudo, e fui juiz em Ilhéus, também com outro polo turístico. Ou seja, na verdade, conhecer a realidade da atividade turística é essencial. Estou vendo aqui, já está participando o pessoal lá de Morro de São Paulo também, mas dos paraísos que temos no nosso território baiano. Então, é importante. Eu sei como a situação lá em Morro de São Paulo estava complicada, porque ela vive exclusivamente do efetivamente turismo, disso. né? Então, Exatamente. é efetivamente a repercussão disso. Vamos falar um pouco da realidade e depois vamos conversar com os empresários em geral que estão aqui atuando e que eventualmente podem ter dúvidas. A gente está aqui à disposição, né, para servir. A palavra é sua para falar um pouco da realidade nesse momento. Ok, então assim, como eu estava falando, então o turismo ele tem esse cotidiano nas pessoas que é muito forte. E aí a gente está ouvindo, Rodolfo, a Bahia inteira. Estou conversando com as 13 zonas turísticas, né? Salvador, quer dizer, Baía de Todos os Santos, Costa dos Coqueiros, Costa do Cacau, do Dendê, a Bahia inteira, de norte a sul, de leste a oeste. E os municípios, sobretudo os que têm um peso muito maior, realmente têm passado por uma situação de muita dificuldade, né? Porque efetivamente a receita, para quem está nos ouvindo tem uma ideia, a receita está zerada. Não é uma atividade que você pode funcionar de forma parcial, né? Você tem vendas online, você tem restaurantes que tem um delivery. O turismo você não tem um cliente. O cliente ele não viaja, o cliente ele está isolado, o cliente ele não pode ir de carro, os hotéis estão fechados. 95% dos hotéis na Bahia estão fechados. E os que estão abertos estão com ocupação muito baixa. Não chega a 20%, 25%. Então é realmente uma economia de guerra, né? Então esse segmento, e aqui na Bahia que a gente tem essa vocação, tem impacta diretamente na vida das pessoas. Isso é muito triste, nos deixa triste, mas ao mesmo tempo nos motiva também a estar buscando alternativas de minimizar esse problema, né? Então, um dos escopos... Momentos de crise, como diria o Chavão, eles ensejam ou paralisação ou desafios, né? Isso. A gente precisa se valer da criatividade e da coragem, e talvez até mesmo da ideia da solidariedade, da alteridade com os colegas para poder obter um resultado. Entendi. Então, assim, em tempos de crise, o que a associação buscou, doutor, foi justamente buscar, né, essas possibilidades, né? Então, nós estamos negociando fornecedores em conjunto, que atendem a toda a hotelaria, buscando soluções com entidades governamentais, prefeitura, Estado, governo federal. E isso é uma atividade dinâmica que toda a diretoria vai trabalhando, e a gente vai trabalhando de forma voluntária, porque a entidade, nenhum diretor, nenhum presidente, nós não somos remunerados, mas a gente está visando o bem-estar como um todo e que esse impacto seja o menor possível. Então, assim, como você citou, Morro de São Paulo mesmo, Morro de São Paulo é turismo. Todo mundo lá, sua família trabalha no turismo, trabalha no hotel, numa pousada, trabalha fazendo transporte, trabalha carregando, trabalha, enfim, vive disso. Então, quando isso corta, o impacto ele é direto. Isso afeta o emprego, afeta a autoestima das pessoas, afeta os empresários, porque eles deixam
de faturar e não consegue honrar com suas obrigações, seja ela obrigações, sobretudo as pessoas, deixar de pagar salário porque não tem um faturamento para pagar, porque o crédito ainda não chegou, apesar de já ter anunciado, mas não chegou na ponta ainda. Então, estamos também fazendo convênio com o Dizem Bahia, com o Banco do Nordeste, para aproximar o banco, principalmente do pequeno e médio empresário, e muitas vezes não tem uma assessoria fiscal, jurídica adequada. Então, a entidade, ela nessa hora, tem esse grande guarda-chuva, né, fazendo esses contatos, essas lives constantes, para levar informação, propagar informação, e isso vai fazendo com que o empresário ele sinta encorajado também e tenha aí um arcabouço que ele possa realmente enfrentar a crise, né? Então, a hotelaria, e aí eu vou trazer alguns dados importantes, no dia 16 de março, até 16 de março, em Salvador, por exemplo, a nossa taxa de ocupação dos hotéis, que é como se fosse uma taxa de ocupação da fábrica, né? Então, dos 100% dos quartos, a média para o mês de março era ter uma ocupação em torno de 65%. Até o dia 15, quando a gente olha os dados dia a dia, a gente estava com 66%. Então, o mês de março ele teria uma tendência natural de cumprir o que estava previsto de acordo com as séries históricas. Pois bem, na terceira semana de março, dia 23 ou 24, a ocupação caiu para 27%. Na última semana de março, a ocupação atingiu 4% de ocupação. Terminamos o mês com a ocupação de 37%, comparado com 65%, que era mais ou menos a previsão. Isso é uma quinzena. O mês de abril, ele abriu com ocupação de Salvador menor do que 5%. Os hotéis fechados, os poucos hotéis que estão abertos estão fazendo atendimentos pontuais, né? Porque muita gente ainda depende de hospedagem. Você tem tripulação aérea que dorme na cidade, você tem alguns profissionais de saúde que estão vindo de outras cidades também, do interior para cá e vice-versa. Profissionais de saúde que não estão podendo voltar para casa, que estão em combate direto nos hospitais e estão preferindo dormir em hotel. Então, há também um serviço social que, nesse momento, a hotelaria também está dando também. Então, nós conversamos entre os associados e fizemos assim, quem pode funcionar, né? Quem é que pode segurar? E muitos associados se encorajaram realmente e estão funcionando com toda a dificuldade que se tem com risco de contaminação, ou o cliente, ou o colaborador, os prestadores de serviços de uma forma geral, mas estamos adotando algumas medidas, né, preventivas, como, por exemplo, não ter café da manhã nos quartos, enfim, ou café da manhã no restaurante. Então, algumas atividades para poder minimizar esse risco, né? Então, quando você olha isso, você olha um mês de abril, que teria sua ocupação em torno de 60%, e você ter apenas 5% no máximo que vai chegar agora no final de abril, isso reflete em quê? Menos faturamento para a economia, os empregos, as pessoas, que hoje, nesse momento, a principal preocupação hoje de nós, hoteleiros, são com as pessoas, né? A gente está aí, vem uma maratona muito grande com o sindicato dos funcionários para poder tentar alguma flexibilização e tentar também... Eu gostaria do seu depoimento, é sempre importante nessa parte de como tem sido a negociação sindical nesse momento, porque é algo que, perfeito, embora a gente tenha sempre a ideia de lutas de classes, de coisa, esse é o momento de tentar resolver uma situação que é de caos para todos. Né? Pronto, perfeito. Então, quando você olha tudo isso, a gente falou o quê? O que é que nós vamos atacar primeiro? Primeiro, nós temos que resolver o tema das pessoas, né? A gente não pode não pagar salário, a gente não pode. Então, quem não tem fluxo de caixa, fechamos parceria no banco para a folha de pagamento. Os bancos já pagaram, já tem bancos privados fazendo isso. Agora já tem, inclusive, a MP 936 que pode dar um alento nessa folha de pagamento. Exatamente. Então, você tem já algumas opções que a gente foi trabalhando junto com as outras entidades e pressionando o governo federal. Só que, infelizmente, a hotelaria é o último segmento a ser beneficiado. A medida provisória sozinha de suspender o contrato de trabalho por 60 dias e entrar um pagamento do governo via seguro-desemprego ou reduzir a carga horária, ela não nos atende em completo. Então, a gente está justamente entrando no ponto do sindicato, primeiro, fechar a convenção coletiva do trabalho, né? A gente primeiro tentou fechar um acordo emergencial e o sindicato, não, vamos fechar a convenção
e depois um aditivo, e agora a gente está justamente tentando fazer um grande pacote, junto com a convenção e junto com esse acordo emergencial, que nada mais é do que estender o período da medida provisória, que esse período a gente possa suspender o contrato de trabalho pagando um percentual do salário, ou possa reduzir a carga horária para um período maior, que é uma realidade. Não tem como. A hotelaria ela só vai voltar a se recuperar isso a partir do mês de setembro, a partir do mês de outubro. Então, o que é que acontece? Para a gente ver nessa dinâmica com o sindicato, num primeiro momento, até por uma questão tradicional e clássica, o sindicato ele é muito rígido no que se refere a flexibilizações de questões trabalhistas, né? Então, um sindicato muito duro, e a gente foi para cima. Quando eu digo para cima, é com diálogo, é mostrando números, é dialogando. Para você ter ideia, no feriado de sexta-feira, eu estava lá junto com a nossa diretoria da BH, em pleno sindicato, passamos a manhã inteira lá negociando, discutindo questões chaves, discutindo pontos que a gente e a pudesse... palavra da vez é negociação. Então, assim, isso... negociação. E a gente saiu de lá um pouco frustrado, porque o sindicato não abriu mão, não queria negociar. Retomamos as conversas, hoje já teve uma nova reunião pela manhã e parece que, pelo menos, eles receberam a nossa proposta, né? Receberam a proposta, então já é um passo... O encaminhamento da proposta é muito importante, e aí dou a dica aí, falando como alguém da área jurídica, o Supremo Tribunal Federal vai se reunir amanhã, né? Justamente sobre os efeitos da ADIM da MP 936, e acho que amanhã é um dia-chave para a gente compreender o encaminhamento disso. Então, é muito importante estar acompanhando hoje. Na verdade, é um fenômeno que já não é mais tão recente, mas de alguns anos nós estamos vendo um interesse maior da população na resolução das questões jurídicas. E aí, dentro desse ponto, é sempre importante compreender aí os efeitos disso, né? Por quê? Porque o acompanhar a cada momento é fundamental para dar a melhor solução. Então, vamos chegar aí de alguma forma. A gente vai, acredito que nos próximos dias a gente vai ter essa boa notícia hoje a gente já sentiu realmente uma motivação em negociar, em flexibilizar, e vamos ver o que é que vai dar. Vamos esperar. E a gente tem que acompanhar mesmo, olha. Eu estou vendo aqui, entrando aqui ao vivo também, doutor Rodrigo Bento, que é saxofonista, né, tocou e está morando em Portugal, fiz uma live com ele, e eu vou fazer uma live com o Marcelo Timbó, que é jurista, mas é músico também, do Bate-Fim. Nós vamos analisar justamente uma questão que é muito importante até para o pessoal da hotelaria, que é a MP 948, justamente essa noção dos efeitos dos cancelamentos ou desfazimentos ou suspensões das relações contratuais de hospedagem, shows em geral. Então, é uma matéria realmente muito importante. E o que é que como é que tem sido nesse ponto, aí, voltando a falar aí da questão do sindicato, eles receberam a proposta, e como receberam a proposta, ou seja, a mesa de negociação ela está formalmente aberta, né, entre o sindicato laboral e o sindicato patronal, e vamos aguardar aí já nos próximos dias já alguma posição deles para a gente poder justamente voltar, e tentar fechar ainda essa semana essa negociação. É o que nós esperamos, para que a gente possa realmente, primeiro, o nosso objetivo, como eu falei no sindicato, né, falei, olha, se a motivação fosse fazer rescisão, os empresários já tinham feito a rescisão. O que nós queremos é ingressar com o MP para o funcionário ter o salário dele preservado, a renda dele, uma boa parte, mais de 80% preservada, ter um espaço maior de pelo menos 90, 120 dias, porque é o tempo que o turismo vai começando a se recuperar, e os hotéis poder ir abrindo aos poucos também. Ou seja, qualquer sinal de melhora, o contrato está suspenso, chama o funcionário, volta ao quadro normal, não faz rescisão, o funcionário não fica sem ter uma perspectiva. Então, isso vai também dando, primeiro, possibilidade do hotel voltar aos poucos. Então, é um segmento... Eu acho que esse é o caminho. Porque perceba, se a gente olha todas as MPs na área trabalhista, a 927, 936 e as de custeio, 944, 945, 946,
todos na área trabalhista vão na ideia, se a 948, pensando no consumidor, disser, vamos aqui verificar essa questão da extinção, do desfazimento das relações contratuais, as trabalhistas não. A lógica toda é de manutenção de um mínimo, não é exatamente um valor igual, mas um mínimo de emprego e renda, né, um mínimo de renda, para que a gente possa manter a atividade e retomar. E aí o senhor colocou uma coisa que me parece bem interessante. Vocês têm trabalhado com uma... É claro que ninguém pode adivinhar, ninguém poderia sequer sonhar em dezembro, quando tem aquelas profecias ou previsões para o ano subsequente, que a gente ia ter um momento de pandemia e ia ficar trancado. Mas vocês, dentro dessa noção do único direito verdadeiramente inalienável, que é o direito de ter esperança, vocês estão imaginando alguma coisa em torno ainda de 120 dias para poder retomar? Por que 120 dias? Porque dentro da hotelaria você tem os segmentos de hotéis, né? Então, o que é que a gente enxerga? Como hoje, baseado nas informações, semanalmente, a gente recebe as previsões de curva do Estado e da Prefeitura para a gente ter uma noção, e do Ministério da Saúde, do que é que pode acontecer, baseado nos estudos que já está tendo em outros países sobre essa retomada. Então, a gente segue uma referência. Hoje, o que é que a gente enxerga? Que no mês de julho, aqueles hotéis que são muito ligados a negócios, né, que vai ser o primeiro segmento de turismo que vai voltar, porque a atividade empresarial ela não para, as viagens elas vão retomar, os aeroportos e já estão passando previsões também nesse sentido. Então, a gente imagina, dado isso, estamos em abril, de abril a maio, de maio a junho, os funcionários teriam na MP, e a partir daí, de junho a julho, já pode ter uma possibilidade de a maioria dos hotéis e muitos hotéis começar a voltar pouco a pouco. Então, entre junho e setembro, é o tempo de retomar. Não quer dizer que vai voltar ao estágio que terminou em março. Não. Esse estágio de março, de acordo com a consultoria da Deloitte, esse patamar ele só retoma agora em março, para o turismo. Então, todos os estudos indicam turismo, lazer, hotéis, viagens de uma forma geral, isso só se recupera, só volta ao patamar inicial um ano depois do início da pandemia. E também vai estar muito linkado qual vai ser o tamanho dessa curva. Se essa curva vai se dilatar mais um pouco, e é importante que ela se dilate, porque vai também dando tempo de não sobrecarregar os hospitais, vai também dando tempo de algum remédio alternativo que minimize, de alguma vacina que já está em curso. Vacina, historicamente, é um ano e meio, depois que surge um vírus, de ele vir ser colocado em marcha. Então, a gente acredita, doutor, que o turismo, ele realmente, só a partir do mês de setembro, ele vai começar. Por isso, o pedido de 120 dias, para poder a gente casar isso. Há uma fundamentação. Essa é a fundamentação. É a base para um campo de negociação. Me permita falar aqui contigo, bater um papo assim, realmente assim, com uma ideia de alguém que está querendo e até ajudar, em especial, os amigos que atuam na hotelaria, na atividade empresarial, que estão aqui participando e fazendo perguntas. Eu acho que é interessante, eu vou dar do meu lugar de fala de magistrado e de estudioso das relações de trabalho. A primeira questão que é preciso ter no campo da negociação coletiva... Vou tomar nota, viu? Pode anotar. A primeira coisa que precisa ter no campo da negociação coletiva é paciência. Por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo de ansiedades. As pessoas querem resposta rápida. As pessoas mandam uma mensagem no WhatsApp, se não tiver a resposta em 10, 15 segundos, já ficam nervosas. Então, a gente precisa perceber que a atividade de negociação é um jogo de xadrez. E que, na verdade, a gente apresenta a proposta, a parte contrária não aceita imediatamente, não. Ela cria resistência mesmo. Ela tem que negociar, ela tem que ouvir, ela tem que ponderar, precisa de algum tempo. É claro que a gente quer que esse tempo seja otimizado, ande o mais rápido possível, mas isso faz parte também do lado da moeda. Quando eu tenho uma contraproposta, também não precisa aceitar imediatamente, é algo de negociar. E por isso, nesse ponto, falando para um amigo empresário da atividade de hotelaria, mas também falando para o trabalhador na atividade de hotelaria, é preciso
nesse momento, fortalecer os canais de comunicação através das entidades representativas. Eu vou lhe dizer com absoluta liberdade, utilizando uma expressão bem baiana, invocando toda a minha baianidade, negociar diretamente sem a entidade sindical é esparro. Você precisa ter a sua associação ou seu sindicato, o que quer que seja, para que possa, aí na união de interesses comuns, com assessoria jurídica decente, poder negociar e saber que a MP não é uma palavra mágica. Para o pessoal mais jovem que gosta de Harry Potter, não é a palavra mágica do Defesa da Arte das Trevas, não. Você não fala MP e aí Cruciatus, Spectrum Patronum. Exatamente. São Segue isso como uma coisa 100% verdadeira, né? Exato, é preciso entender, porque é natural. Nós estamos vendo a atividade econômica se fragilizar e a pessoa quer uma resposta rápida. Mas é preciso aprender a conter a ansiedade. Porque para que se possa ser feita a decisão que possa realmente favorecer cada uma das partes. E a outra coisa, que eu estou vendo aqui a doutora Andréa Maria Zatá perguntando, eu vou fazer uma live também com o vice-presidente do TRT do Rio Grande do Sul, né, o Francisco Gonçalves de Araújo, para tentar ver se a gente consegue disseminar uma coisa que é muito importante, que é justamente fazer com que o Poder Judiciário, o seu trabalho, entre com protagonismo nisso também. Para que está tendo dificuldade de comunicação com o sindicato, alguma coisa assim, coloca lá um botãozinho lá no site do TRT para que haja convocação para uma mediação. Exatamente. Com uma aproximação, você consegue, inclusive, estabelecer os canais de comunicação, preservar a urbanidade, porque quando a gente deixa o pessoal absolutamente solto, às vezes feridas são abertas, ou cicatrizes começam a doer, as pessoas começam a querer falar de coisas do passado e não do presente, ou é preciso entender que o presente também vai estar ligado ao futuro. E é por isso que esse campo de atuação e de sensibilidade para uma solução harmônica seja o melhor caminho. Perfeito entendimento. Justamente essa foi a nossa... A gente já tem aí uma atuação com o sindicato, né, sempre do lado patronal, né, de atuação, e sempre a palavra sempre foi essa, sempre é mediar, buscar realmente mediar, ouvir os advogados sempre, e a orientação é essa, sindicato, fazer o acordo, e isso dá uma segurança muito maior, né? E sem dúvida, a gente acredita que esse é o caminho, por isso que a gente está realmente entendendo, porque você tem que também entender, eu sempre falo o seguinte, a negociação, você tem que entender qual é o modelo mental que está do outro lado, né? Isso. Então, assim, para o sindicato também... Analisar também a estratégia adequada para atuar. Isso. E nesse ponto eu tenho falado para os alunos, estou ensinando há quase 25 anos também, e eu estou falando que o novo perfil do profissional do direito não é aquele que eu vim aqui para brigar, nós vamos ganhar e botar no pau. Não é isso. Nós vamos pensar agora em aprender a efetivamente negociar para uma solução que é a que a gente aprendeu com a sabedoria popular. O negociado não é caro nem barato, é o combinado, entende? O que é o combinado facilita muito esse ponto. E nesse ponto, eu quero dizer a todos os amigos que estão nos acompanhando, sigam aí Dr. Luciano, siga a Bi Bahia aí no Instagram, me siga também R. Pamplona Filho, e em especial, se tiver com dúvidas sobre esses aspectos jurídicos, eu estou aqui trancado, aqui fazendo live o tempo todo e colocando todo o material nos meus 2 canais do YouTube. Então, vocês podem ver à vontade, não paga nada, é absolutamente gratuito. Eu estou dizendo, se inscreva lá no canal, porque você clica naquele sininho e recebe automaticamente as atualizações, né? A ideia é essa. Então, tem muito material sobre cada uma das saídas e pode ser feitas não somente no campo das relações de trabalho, mas das locações comerciais, na questão mesmo das relações de família. A gente já está falando aqui há cerca de 30 minutos. A gente pensava que o papo ia ser rápido de 20, mas de vez uma coisa flui bem. Exatamente. Então, como a gente sabe que o Instagram tem uma certa limitação de tempo, eu vou dar a palavra para o senhor para fazer as suas considerações finais aí. Pronto, perfeito. Então é isso. Então o que a gente vem como uma BH, né, é justamente estar próximo do associado, estar próximo dos hotéis
e digo que hoje até ultrapassou as fronteiras dos associados. Hoje a gente fala para a Bahia toda, todos os grupos de 13 zonas turísticas aí, e que a gente está falando diretamente com o hotel, sendo associado ou não. Para a gente agora é o que menos importa. O importante é ver o setor estar junto. Então a gente tem dado essas orientações também para outros sindicatos de outras cidades. Qual é, pelo menos, o que nós fizemos foi desenhamos uma estratégia que a entidade entende como estratégia que deve ser seguida e estamos mandando essa estratégia. Então hoje o que é que eu vejo? Eu vejo a gente negociar fornecedor de sistema, como foi hoje, uma conclusão. E com isso, juntamos toda a entidade. E quando a gente junta tudo, é que a gente vê realmente que a gente tem uma força muito grande. Tem uma frase que eu sempre utilizo nas apresentações, quando a gente pega um graveto, que vai quebrar um graveto, é muito fácil. Pegou um graveto, quebrou. Quando a gente pega 2 gravetos que junta, que vai quebrar, torna um pouquinho difícil. Mas quando a gente pega 3 gravetos, 4 gravetos, 5 que vai quebrar, ninguém quebra fácil não. Então o poder do associativismo, então a gente está sentindo agora na pele o que é o associativismo, como é importante estar junto, como é importante ter também essa transversalidade, estar conversando com diversas áreas, agora conversando com um juiz que tem uma visão objetiva das leis e uma experiência de vida muito grande. Então, isso é interação, isso faz com que realmente a gente cresça, faz com que a entidade torne-se mais forte e que a gente possa, no final do dia, resolver o problema do associado. Perfeito. O que nós queremos questão pessoal está resolvida, a questão de banco, nós conseguimos convênio com o Banco do Nordeste, estamos agora fechando com o Desembahia, para que a BH hoje ela é uma consultora. Ela recebe o documento do cliente, do associado, vê se está tudo certo e manda para o banco. Você imagine, o Banco do Nordeste já faz um formulário direto que chega no e-mail do superintendente, quando é um associado da BH. Então, tudo isso são formas de atuação para minimizar o efeito. Então, é folha de pagamento, é capital de giro que ele precisa. Estamos ingressando com algumas ações liminares contra a Coelba. Estamos com uma tese bacana aí, estudamos muito para dar entrada, que foi a tese da remissão dos impostos, para forçar um adiamento de pagamento dos tributos. Então, temos advogados que estão nos ajudando de forma que vocês chamam de pro bono, o bem do público. Então, realmente está funcionando bem. Muitos advogados se colocaram à disposição, ouviram nas lives e me mandam mensagem depois e quer ajudar também, porque realmente temos que entender, para finalizar, que o turismo é sim uma entidade que tem um impacto no nosso estado muito grande e a gente só percebe quando realmente isso é tirado, Quando isso é tirado, que a gente vê quão isso representa na economia. Então, o que nós queremos isso hoje, é atuar na ponta e fazer com que a gente leve as soluções para que os hotéis consigam sair dessa, que não fechem as portas e não reabram depois. Que ele feche agora, porque tem que fechar, mas que ele tenha a capacidade de reabrir lá na frente. Isso que é importante. Esse é o caminho. A gente pensar em organização, solidariedade, alteridade, planejamento para parar agora de forma que o fechamento seja apenas uma suspensão e não uma extinção. E eu torço por isso, na vocação turística da Bahia, na atuação hoteleira. Desejo muito sucesso, muita sorte. Sabe que todos os senhores têm aqui na Justiça do Trabalho e neste magistrado em geral um aliado para tentar resolver isso o mais breve possível. Juntos a gente vai resolver. Um abraço. Okay. Um forte abraço, muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço a todos que nos acompanharam. É isso aí.